E aí, pessoal, olha só quem está aqui no seu home office hoje. Mas é aqui o lugar que eu tiro pra fazer meu planejamento, também edições de vídeo, trabalho e tal. Então eu tava fazendo uma live, agora falei, por que não gravar logo o vídeo da semana? E eu queria falar com vocês hoje sobre como ser apaixonado pela Bíblia. Isso é uma coisa muito, muito útil pra sua vida. Pode ter certeza que você vai gostar desse vídeo. Você já pode antecipar o seu like. Eu queria likes antecipados nesse vídeo antes de você terminar de assistir. Você já pode deixando aí seu like também, comentando ao longo do vídeo e não esquecendo de conferir se você realmente é inscrito nesse canal. Gente, mas só orar não adianta. Poderia dizer, gente, ora, pede a Deus para você amar a Bíblia. Podia dizer isso, mas eu acho que a gente precisa de algumas atitudes. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro quero contar rapidinho como foi que eu me tornei apaixonada pela Bíblia. E é isso que eu faço aqui hoje no meu canal. O principal objetivo é deixar você apaixonado pela Bíblia. Eu não vou ter propriedade para falar sobre tudo da palavra. Eu não sou expert em Bíblia, mas eu sou apaixonada. Eu já queria que você escrevesse aqui embaixo. Eu não sou expert em Bíblia. Você está direito, diferente do que eu tô falando. Eu sou apaixonada. E isso é muito importante na nossa vida. Eu confesso a vocês que eu comecei a me interessar pela Bíblia pela cobrança dos irmãos, né? Pelo fato de eu ser esposa de pastor e às vezes eu era colocada em algumas sinucas de bico, né? E aí, você sabia isso e tal? E eu não sabia. Inclusive, tinha uma menina, né? Uma menina na igreja que eu pastoreava, que ela me perseguia muito, sabe? Com relação a isso. Ela levava o caderninho dela e ela ficava lá fazendo anotações durante a minha pregação. E depois ela me mostrava. Então, ela me mostrava vários erros. Eu já falei uma vez, abram lá em 1 Romanos, né? Porque a epístola de Romanos é única e tal. E, enfim, eu me passei naquele dia. Eu esqueci. Mas é porque eu não tinha muita destreza ainda. E o fato dela me perseguir me incentivou a saber algumas perseguições, né? Na verdade, as perseguições, as lutas, nos trazem crescimento. E essa me trouxe um bom investimento na minha vida. Menina, se você quiser me perseguir para trazer investimento... Não. Vou até tomar meu leitinho, ok? Para compensar a besteira que eu acabei de falar, mas ela me incentivou. Só que não foi suficiente. Por mais que naquele mesmo período eu tenha decidido ler a Bíblia toda, é diferente você ler muito do que você ser apaixonado. E somente depois que eu conheci uma pastora, que ela foi uma pessoa que me incentivou a ficar apaixonada pela Bíblia. Ela é incrível em fazer isso na vida de pessoas, e ela fez na minha. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu percebo que eu realmente fiquei bem apaixonada pela Bíblia quando eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia sobre a Bíblia. Porque quando a gente pega essa Bíblia, sabe, esse livro, e toda a Bíblia tem papéis que caem, e a gente entrega nas mãos de um recém-convertido, a gente na verdade está entregando uma bomba na mão deles. Entendam, não se escandalizem. Uma bomba se a gente não der junto com a Bíblia um esclarecimento de como ler, do que significa isso aqui. Então a pessoa ela recebe, ela fica perdida. Lê a Bíblia, só lê. A gente tem essa coisa, né? Lê, tem que ler, vai lendo. E é complicado, porque realmente tem algumas coisas que a gente nunca vai entender se a gente não buscar um material paralelo. Então a primeira dica que eu quero dar para você ser apaixonado pela Bíblia é você ter um material de apoio. Eu exatamente indico esse panorama aqui, sabe, como material de apoio. Não é a primeira vez, eu já tenho um link aqui no canal, vou deixar aqui abaixo o link de material de apoio, que não é só esse. Panoramas, eles nos ajudam a nos situar no momento histórico, o que estava acontecendo, a quem foi destinado aquela escrita, né? Porque por mais que a Bíblia toda ela seja destinada a nós, mas ela foi destinada a um povo específico para um objetivo. Cada livro da Bíblia tem um objetivo específico para um determinado tempo na história. Então isso é algo muito sério e algo que a gente acaba não conseguindo entender lendo diretamente a Bíblia, só a Bíblia. Então, conheça o contexto dos livros. Então, muitas vezes que a gente conhece o contexto, a gente acaba se apaixonando. A gente fala, uau, eu não sabia disso. Por exemplo, quando as pessoas me falavam muito assim, você é pastora? E a Bíblia fala sobre pastora? Naquela época, né, que havia essa perseguição, eu não sabia. Por que Paulo tinha escrito aquilo lá em Coríntios? Que não era para a mulher manifestar sua opinião dentro da igreja. Então, naquele período, as pessoas adoravam especificamente, dentre outros deuses, uma deusa grega, né? Que era uma mulher, né? Então, naquele momento, a figura da mulher era uma figura muito forte. Provavelmente a mulher começou a mostrar suas asinhas dentro da igreja, querendo ser a voz ativa, e a mulher não tinha um espaço na sociedade, ela ia ter logo um espaço dentro da igreja. Então,
até que eu viesse entender por que isso foi feito, por que isso foi corrigido naquela igreja, sabe? Isso me trazia dúvidas e naturalmente várias partes da Bíblia nos trazem dúvida porque a gente não sabe por que aquilo aconteceu. Então, essa história que eu te falei agora, sobre essa deusa que era adorada lá em Corinto, ela te trouxe curiosidade? Ela te deu vontade de ler mais sobre isso? Eu acredito que sim. É exatamente isso que acontece na nossa vida para nós ficarmos apaixonados. A gente vai descobrindo algumas coisas e a gente vai, uau, quero saber mais. Porque, às vezes, você lê livros enormes, né? Assim, livros super grossos, assim, de histórias, fábulas, e com tanto prazer, né? E a Bíblia, ela talvez não te traga tanto prazer justamente porque você não entende na íntegra o que acontece. Então, entenda o que acontece. A outra coisa que vai facilitar muito essa sua paixão é o fato de você entender que a Bíblia ela não foi dividida, ela não foi escrita em capítulos como parece, né? Parece que ela já foi escrita assim, capítulo 1, versículo tal. Então, toda essa parte de organização da Bíblia por capítulos e versículos, ela foi feita para nos ajudar em encontrar os livros. Isso foi feito depois, bem depois da compilação. Às vezes, você está lendo um capítulo lá, você lê 3 por dia, né? Aí você lê 3 capítulos, só que aí você terminou de ler os 3 e você parou no meio da história. E aí, de repente, você passou uns 2, 3 dias sem conseguir pegar na sua Bíblia. E quando você pega de novo, você não pega o meado daquela história que você acabou de ler. E aí você fica perdido, sabe? E assim vai. Assim você acaba indo durante a Bíblia toda. Então isso nunca vai te gerar paixão, porque você não deu um ponto final. Então, às vezes é interessante a gente organizar a nossa leitura, não necessariamente pela quantidade de capítulos e tal, mas pelo contexto do que aquilo está falando. Gente, existem várias formas de ler a Bíblia, eu já ensinei várias aqui para vocês, né? Porque uma delas vai dar certo em nome de Jesus, esse é meu sonho. A Epístola aos Coríntios, né, que a gente está falando disso, de 1 a 4, ela fala sobre um problema da igreja, né? Porque Paulo escreveu essa carta para Coríntios porque estava tendo muitos problemas lá, e ele foi resolvendo um por um, sabe? Como um pastor mesmo, resolvendo um por um. Então, o primeiro problema está no capítulo de 1 ao 4. Então, o ideal é que a gente leia até de 1 ao 4, para a gente entender o que foi o desfecho da treta ali. E assim sucessivamente. Como que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso com um material de apoio, um panorama, entendendo mais a estrutura do livro, para a gente poder finalizar o raciocínio das coisas. Igual a gente, quando termina de ver um filme, vai até o final, né? Se a gente parar no meio, a gente não viu o final da história. E por último, eu queria te falar, te incentivar a anotar. Anote, tem um caderno, anote do lado. Eu sei que mulher é mais esse negócio de anotação, porque, por exemplo, minha caneta, olha que coisa. Mulher gosta dessas coisas, bonitinho, coxinha, meu Deus. Mas homem não gosta muito de anotar, de sublinhar, né? Tem uns que gostam, que conseguem decorar as coisas, assim, memorizar melhor. Meu marido é excelente nisso. Como vocês podem ver, eu anoto, circulo, né? Minha Bíblia ela é toda colorida, toda anotada, toda riscada. Inclusive, eu não gosto que ninguém pegue nela. Mas é isso, gente, é isso. Eu espero que eu tenha deixado você um pouquinho mais apaixonado. Esse foi o meu objetivo aqui hoje, tá bom? E esse é o objetivo desse canal, deixar você apaixonado por Jesus, pela palavra, todos os vídeos que a gente tem aqui, de uma maneira bem extrovertida, falar sobre as coisas maravilhosas que o Senhor diz, tá? Espero que você goste, compartilhe, deixe seu comentário aqui abaixo. Mais uma vez, verifique se você está inscrito aí nesse botão, tem que estar apertado, tá? Se não tiver, você não está inscrito. Fica com Deus, um beijo.